Vamos estar meditando na palavra de Deus. Vou resumir aquilo que Deus me deu, porque 11 horas, daqui a uma hora nós estaremos em oração e ainda tem a ceia. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Isaías 5, a partir do versículo 1. O tema da pregação dessa noite é o que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós? Isaías 5. Que o Senhor vai ministrar nessa noite, você possa estar guardando no teu coração. Vamos a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Estamos todos aqui é porque o Senhor nos guardou essa igreja, guardou cada irmão. Diz a palavra do Senhor, Isaías 5, 1, a partir do versículo 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha numa terra ou num outeiro fértil. E cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a em excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. Esperava que desse uvas boas, porém deu uvas azedas ou uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? Porque eu esperava que desse uvas boas e veio a dar uvas azedas ou uvas bravas. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra e peço que nessa noite o Senhor venha ministrar em cada coração, Senhor. Que os ouvidos estejam totalmente abertos, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor. Coração, Senhor, possa pegar essa palavra e guardar, Senhor, porque é assim que a tua palavra diz, que tem que ser ouvida, tem que prestar atenção e tem que guardar. É isso que todos nós devemos fazer nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos pregando, começando a pregar, são 11 horas, então eu não vou mandar você beliscar a pessoa que está do seu lado, mas belisca você mesmo, para que não dê sono. Você esteja bem acordado para ouvir a voz do Senhor. Porque quem vai estar falando nessa noite é o Senhor, eu creio. E essa passagem que nós lemos fala de uma vinha e fala do dono dessa vinha. Quem era o dono dessa vinha? Era o próprio Senhor. Deus era o dono dessa vinha. E quem era a vinha? Era o povo de Deus. Quem somos o povo de Deus hoje? Somos nós. Nós que estamos aqui nessa noite, nós somos povo de Deus. Então essa palavra, embora esteja no Velho Testamento, esteja lá no profeta Isaías, é uma palavra que tem princípios para nossas vidas. Os princípios da palavra, guarde isso, os princípios são eternos. Os princípios da palavra não são ultrapassados, isso daí era para o povo de Israel, não. É uma palavra para as nossas vidas. E ele começa falando, primeiramente, dizendo que o dono daquela vinha, alguns cuidados, eu queria falar alguns cuidados que Deus tem tido com as nossas vidas. E nós podemos ver que essa passagem fala de vários cuidados. E nós vamos trazer sobre o cuidado de Deus, sobre essa vinha, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. A primeira coisa que nós podemos ver, eu não vou trazer na ordem que está no versículo, mas que nós podemos ver é que aquela vinha foi plantada pelo dono. E um dos princípios que nós temos que ter, que está dentro do cuidado de Deus, é que nós fomos plantados no reino de Deus. Você foi plantado no reino de Deus, e tem uma palavra em Amós 9:15 que diz: plantá-lo-ei e não serão mais arrancados da sua terra que lhe darei, diz o Senhor teu Deus. Você foi plantado no reino de Deus e ninguém pode te tirar da presença de Deus. Eu sempre digo uma coisa, o único que pode sair da presença de Deus, alguém dizer, tal pessoa me tirou, não. Você foi plantado no reino de Deus e ninguém pode te tirar. O inimigo não pode te tirar.
O único que pode nos tirar da presença de Deus somos nós mesmos, de nós queremos sair. E você, quando foi plantado no reino de Deus, automaticamente você foi plantado também na casa do Senhor. Às vezes eu vejo hoje na internet pessoas não dando a importância de frequentar a casa do Senhor. Tem um versículo em 1 Pedro, não era esse versículo que eu queria ler, mas tem um versículo na palavra de Deus que está em Salmo que diz que nós fomos plantados na casa do Senhor. Nós fomos plantados. Você não frequenta a casa do Senhor por nada. Nós fomos plantados, e quando nós fomos plantados no reino de Deus, nós nos tornamos povo de Deus. Olha que privilégio. Não é porque nós somos, por ser povo de Deus, nós somos melhores do que aqueles que não conhecem o Evangelho. Somos ou não somos? Não somos. Não pense que você é mais importante, não. Nós somos privilegiados, porque a palavra de Deus em 1 Pedro 2,10 diz: vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Quem está falando isso? Sou eu? É o pastor Rogério ou é a palavra? É a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que antes eu não era povo. Antes nós não éramos povo. Mas hoje temos o privilégio, porque começamos a seguir a palavra de Deus. Deixamos Jesus entrar no nosso coração. Quando você deixa Deus entrar no seu coração, você é plantado no reino de Deus, e a palavra diz que antes não era povo, agora sois povo de Deus. E se nós somos melhores do que aqueles que estão lá fora e não conhecem o amor de Deus? Não. Mas nós temos sobre nós uma obrigação, porque aquilo que é bom para mim, eu tenho que querer que outras pessoas tenham também. Se eu fui um dia alcançado, a Bíblia diz que nós não somos devedores da morte de cruz, porque o preço foi pago. Mas a Bíblia diz que nós somos devedores em quê? Em pregar esse evangelho para as vidas que não conhecem. Sabia disso? Eu sou um devedor. Ah, pastor, porque como da mesma forma que um dia alguém chegou para mim e disse: Jesus te ama. Da mesma forma que alguém disse para mim um dia: Jesus pode mudar a sua vida. Hoje, eu e você, nós temos que chegar para o nosso vizinho, temos que chegar para o nosso colega, temos que chegar para aquele que nós nem conhecemos e dizer assim: olha, tem uma esperança para a sua vida. Hoje nós estamos no ano novo, gente. Quantas pessoas estão embriagadas? Aí você fala: olha, as pessoas estão se embriagando somente para festejar. Muitos são para festejar, mas muito por quê? Tentando botar para fora toda a frustração que está dentro do coração. E tem uma coisa que nós não temos. Sabe o que se chama? Esperança. A nossa esperança está em Deus. Mas quantas pessoas estão lá fora e não têm nenhuma esperança? Quando alguém chega e diz assim: olha, o que você espera de 2023? Se você chegar para um servo de Deus, que conhece a Deus, vai dizer: eu espero um ano abençoado pelo Senhor, por mais dificuldade que você está passando. Mas aquele que está lá fora, que não conhece o Senhor, você chega: qual a sua esperança para o ano que vem? A pessoa diz assim: eu não sei, eu não espero nada novo. Nós vemos esses relatos na televisão. Não, eu não espero nada novo. Daqui para pior. Gente, mas aquele que tem o Senhor, eu espero um ano maravilhoso. Eu espero um ano abençoado sobre a minha vida e sobre a tua vida, sobre a vida daqueles irmãos que não puderam estar aqui. Mas nós temos que levar essa esperança para as pessoas que estão lá fora, que ainda não são povo, mas podem se tornar o quê? Povo de Deus. Então a primeira coisa, o Senhor nos plantou na casa do Senhor. Somos privilegiados. O salmo que eu tinha falado, que eu tinha esquecido daquela hora, está no Salmo 92, 13 e 14, não preciso abrir. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do Senhor. E continuando o versículo, Salmo 92, e na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e vigorosos. Esses dias, não sei quem foi que chegou para mim e disse assim: pastor, lá na igreja tem tanto idoso, mas os idosos da igreja são tão ativos. Eu não pensei que o pessoal chegasse a essa idade com tanto vigor. Glória a Deus.
Sabe por quê? Até aqui tem nos fortalecido, Senhor. E quando eu estava lendo esse versículo, eu lembrei logo, eu não me lembro quem foi que falou isso comigo. Mas a pessoa chegou e disse assim, para mim, quando a pessoa chegava a 70 anos, já estava assim, ó, assim, só ficava em casa, já não saía mais, tudo. Eu disse assim, que nada. A turma lá, ó, tá 10. Sabe por quê? O Senhor que nos fortalece. E hoje, aqui os 70 vão chegar a 90, vão chegar a 100, em nome de Jesus. Você está aqui na casa do Senhor, não é por acaso, meu irmão. É porque Deus te colocou aqui com propósito para a tua vida. Deus tem um propósito na vida de cada irmão aqui. Deus te plantou aqui. Às vezes tem pessoas, eu vejo tantas pessoas falando assim, mas para ser cristão não precisa frequentar a casa de Deus. Mas Deus nos plantou dentro da casa dele para ser pastoreado. Meu irmão, Deus não levanta pastor para nada. Para dar título. Porque título não serve para nada, gente. Tá? Então, Deus não levanta pastor para dar título. Aquele ali é pastor. Se Deus levantou pastores nesse lugar, é porque ele, para pastorear, meu irmão, para cuidar. Deus te trouxe para esse lugar, para você estar na casa do Senhor, plantado na casa do Senhor, porque na casa do Senhor você é cuidado. Na casa do Senhor, meu irmão, você tem comunhão. Você não sabe como é importante para Deus a nossa comunhão. Nós vamos ter uma comunhão espiritual, depois nós teremos ali uma comunhão, ali tem umas coisas boas, gostosas ali para depois nós comermos, né? Mas o mais importante disso é essa comunhão, esse amor que existe entre nós, o amor que vem de Deus. Então nós somos plantados para termos comunhão com os irmãos, para servir ao Senhor. Por mais que tem coisa que você fala assim, mas o que eu faço para Deus é insignificante. Gente, não existe nada insignificante para Deus. Tá? Não tem nada. Pastor, mas eu só fico ali na porta. Não é insignificante. Olha, é tão importante como aquele que está pregando. Não tem nada mais importante. De repente, homens podem valorizar mais, mas Deus, qualquer coisa que você faça para Deus, Deus valoriza da mesma forma. Tem um papelzinho caído ali, você pegou aquele papel, ninguém viu que você pegou o papelzinho que estava caído. Gente, isso alega o coração de Deus, você está servindo a Deus. Tudo pode ser coisas que sejam insignificantes aos nossos olhos, para Deus não. Então, nós frequentamos a casa do Senhor para servir ao Senhor. Quando você chega para alguém para falar, Jesus te ama, você está servindo ao Senhor. Quando você chega para dar uma palavra de ânimo para aquele irmão, às vezes você chega no culto, irmão, às vezes tem um irmãozinho para baixo. E às vezes, quantas vezes eu vi aqui, não foi a palavra que veio do altar, mas foi a palavra que veio do banco do lado, que chegou para o irmão e disse assim, Deus é contigo, Deus te fortalece. E aquele irmão que chegou aqui chorando, chegou triste, desanimado, sai daqui com um novo ânimo. E às vezes a pessoa até fala, olha, eu sentei perto de irmão tal ou de irmã tal, eu estava tão desanimado, mas estou me saindo daqui bem. Porque Deus usa quem Ele quer. Guarde sempre isso. Deus usa quem Ele quer. Pode vir a palavra do altar? Pode. Para isso que Deus põe o pregador, para trazer uma palavra de Deus do altar para a tua vida. Mas às vezes, aquilo que você está precisando, às vezes sai do banco do lado. Então a importância de nós estarmos na casa do Senhor. E outra coisa, Deus quer que você esteja plantado na casa do Senhor. E quer que você crie raízes. Tem pessoas que às vezes ficam tempos e tempos frequentando a igreja, mas não cria raízes. E o que fortalece uma árvore é o quê? É raízes. A raiz que vai. Então, meu irmão, tem irmãos aqui que não são nem da nossa denominação, mas nós somos família, nós somos igreja. Onde você estiver, onde você congregar, crie raízes. Porque só quando você criar raízes é que você vai começar a frutificar. Sabia disso? Só depois que criar raízes que você vai começar a frutificar. E outra coisa que você tem que saber. Às vezes tem pessoas que falam assim, pastor, essa igreja aqui é boa, mas a igreja lá que eu fui não é. Gente, eu sempre digo uma coisa, a casa do Senhor é terra boa. Só que não cresce quem não quer. Só não frutifica quem não quer. E eu te digo uma coisa, o problema não está na terra. O problema está em o quê? Muitas vezes em nós.
Aqui que disse, olha, eles foram plantados no outeiro e alguns estão numa terra fértil. Então aqui, a casa do Senhor é terra fértil. Isso é um lugar próprio para você crescer, para você ser abençoado, para você frutificar para o Senhor. Outra coisa que a palavra diz que ele limpou, né? Aqui fala limpou das pedras, mas vamos trazer isso, né? Muitas vezes, quando você pega uma videira, você muitas vezes precisa podar para ela dar frutos. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós chegamos para Cristo, Ele vai nos limpando. Eu falo por mim e falo por todos vocês. Quando nós chegamos, eu já cansei de falar isso aqui. Quando nós chegamos para Jesus, nós estávamos imundos. Eu estava imundo e você estava imundo. Ah, pastor. Não, pastor, eu não era tão ruim assim, não. Estávamos. Sabia que todos nós, quando nós chegamos para Jesus, nós estávamos imundos? Mas como assim? Antes de eu chegar para Jesus, quando eu errava, eu achava que meus erros eram muito pequenininhos. Eu achava que meus pecados eram pequenos, não precisavam pedir perdão. Quando eu mentia, não pedia perdão a Deus. Seja sincero, não precisa responder nem levantar a mão. Mas alguém aqui, antes de conhecer Jesus, quando falava uma mentirinha, chegava para Deus, chorava e pedia perdão, falava, Senhor, me arrependo. Será que alguém fazia isso aqui? Eu não fazia. Se saísse um palavrão da minha boca, eu não era de falar palavrão, tá, gente? Mas se saísse um palavrão da minha boca, eu chegava, Deus, me perdoa por esse palavrão que saiu da minha boca. Será que eu fazia isso? Estou falando por mim, não estou nem falando por vocês, não, estou falando por mim. Eu não pedia perdão. Talvez se eu fizesse alguma coisa que eu achasse muito grave, de repente, mesmo sem conhecer Jesus, eu podia falar, Senhor, me perdoa por isso. Me lembro que teve uma vez que meu irmão foi para o Maracanã de madrugada, e ele era novo. Minha mãe ficou desistida e não falou nada, só que ele não conseguiu um ônibus para voltar. Então, eu e minha mãe, de madrugada, minha mãe não sabia nem dirigir direito, e minha mãe pegou o Fusca dela, e a gente saindo para o Icaraí, minha mãe conseguindo morrer em todos os sinais lá, e eu do lado, eu não conhecia Jesus, mas eu fiquei o tempo todo, Senhor, me perdoa todos os meus pecados, eu perdoo, eu prometo não pecar nunca mais se meu irmão aparecer. Ele apareceu de manhã, chegou de manhã em casa, ele estava desesperado, mas eu não pedia perdão. Assim. Então quando eu cheguei para Jesus, meu coração estava imundo, o Senhor foi purificando, e toda vez que eu erro, sabe o que eu faço? Eu não consigo manter meu coração sem poeira. Eu não consigo manter meu coração sem sujar. Você também não consegue. Porque nenhum de nós conseguimos viver sem pecar. Mas nós podemos sim, quando nós pecamos, nós chegarmos para o Senhor e falar assim, Senhor, a Bíblia diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Então, cada vez que eu oro, sincero, me arrependo diante de Deus e confesso diante de Deus, Deus, eu pequei, a Bíblia diz que o Senhor vai lá e purifica o meu coração. Então, uma das coisas que o Senhor, como dono da vinha, Ele limpava. A Bíblia fala também que o dono daquela vinha, que era o Senhor, Ele cercou aquela vinha. E eu sempre digo uma coisa, aquilo que é cercado, quando você vê alguma coisa cercada, aquilo simboliza o que, Fernando? Que ela tem dono. É verdade. Você vê um terreno aí sem cerca nenhuma, você pode, de repente você vê até uma fruta aí, dá vontade de pegar, você fala, não tem cerca, não tem nada, eu estou aqui passando, vou subir naquela árvore para pegar. E quando você vê uma cerca, você pensa, olha, se tem cerca é porque tem dono. 1 Pedro 2,9 diz, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, meu irmão, o Senhor nos cercou, o Senhor tem nos cercado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Eu me lembro do Campo São Bento, hoje a gente vê o Campo São Bento todo cercado, bonito, né? Mas eu fui criança ali, brinquei muito no Campo São Bento, gente. Não tinha cerca. E quando não tinha cerca, aquilo era uma bagunça.
Pensa numa bagunça, era o Campo São Bento. Lembra que uma vez parou um ônibus ali e começou a pregar os pivetes. Pivete é aquele que roubava você, assaltava você, encheram um ônibus de pivete, só que pegaram dentro do Campo São Bento. Por quê? Não tinha lei, era tudo largado. Hoje não, hoje está cercadinho. Hoje está organizado, acabou a bagunça dentro do Campo São Bento, tem os guardas também. A nossa vida também, o Senhor nos cercou. De repente, minha vida, a sua estava uma bagunça, mas agora não está mais, porque o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado. E eu vejo lá, quando eu vejo aqueles guardas andando no Campo São Bento, eu penso também, hoje tem guardas tomando conta de mim, de você, meu irmão. O Senhor dá ordem aos seus anjos para que nos guardem. Olha que coisa tremenda. Você tem dono, meu dono, eu sempre digo aqui, eu falei isso semana passada, meu dono é o Senhor. Nosso dono é o Senhor. Quando o Senhor nos cerca, o inimigo não pode nos... Alguma coisa está cercada? O que está dizendo? Quando você põe uma cerca, tem uma árvore frutadeira, aquela que está ali dentro não pode tocar e você não pode entrar. Não é verdade? Eu quero te dizer, o inimigo ele não pode te tocar. Eu sempre digo isso, já falei para os irmãos aqui, o inimigo, se ele pudesse, ele não pode me tocar. O inimigo ele não pode entrar em mim, não pode entrar em você. Eu me lembro uma certa vez, eu já contei para os irmãos aqui mais antigos, uma certa vez eu trabalho com venda, eu fui fazer uma cobrança a uma pessoa, e a pessoa que eu fui cobrar era pai de santo. Quando eu fui cobrar, a pessoa disse que não ia me pagar. Eu disse, você tem que me pagar, você comprou, tem que me pagar. E ele ficou aborrecido comigo e disse assim, olha, eu vou fazer um trabalho contra você. Eu cheguei para ele e falei assim, não faz um trabalho só não, faz todos os trabalhos, gasta suas galinhas todas contra mim. Não faz contra outra pessoa, as outras pessoas não. Pode fazer todo o trabalho. Aí você fala assim, pastor, é porque você é tão confiante. Eu não confio em mim, eu confio no Deus que eu sirvo. Se nós não temos medo, é porque nós confiamos em nós. Em nós não. Mas nós confiamos que aquele que está conosco é maior do que está nesse mundo, meu irmão. Verdadeiramente nós temos um Deus que nos protege, temos um Deus que nos guarda. E em mim, em você, o diabo não toca. E inimigo não pode nos tocar. Porque nós somos propriedade exclusiva, como nós lemos na palavra. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Outra coisa, o texto nem fala. Mesma coisa que você não tem medo, que tem medo de macumba, esse negócio, olho gordo. Gente, uma vez eu vi um anúncio de um culto, disse assim, venha para o culto para vencer o olho grande. Eu disse, venha para o culto para vencer o olho grande? Nós, servos de Deus, vou para o olho grande. Que olho grande que eu vou ter medo? Que olho grande que você vai ter medo? Olho gordo, pastor. Tem gente que chama de o grande de gordo. Meu irmão, pode ser o olho mais gordo que estiver. Contra nós não existe encantamento. Você não tem que ter medo de olho grande, olho gordo, olho de negócio. Você não tem que botar no seu carro, ó, fora olho grande. Nada de... Ah, pastor, mas meu vizinho está com um olho grande no meu casamento, na minha vida, meu irmão. Contra servo de Deus não pega. Servo de Deus, pode ficar tranquilo que isso não funciona não. Tá? Outra coisa, a videira, nem tem no texto, mas a videira, ela precisa ser, é uma das árvores que mais precisa ser regada. Não sei se os irmãos, tem irmão que tem mais conhecimento, mas ela tem que ser, para você ver, o certo é regar 2 vezes por dia a videira. E nós, como cristãos, nós precisamos ser regados? Sim. Como nós somos regados? Como cristão é regado? Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus você está sendo regado agora. Você está sendo regado através da palavra de Deus. E essa palavra de Deus, muitas vezes, sabe o que acontece? Se nós não fomos regados, se nós não recebemos essa palavra, se nós muitas vezes não prestamos atenção nessa palavra, nós ficamos fracos. E muitas vezes tem muitos servos de Deus que morrem. Morrem por quê? Por falta de palavra, meu irmão. Ah, pastor, eu me fortaleço na palavra de Deus.
Se eu estou vivo, se eu estou de pé, é através da palavra de Deus. Não pensa assim, eu sou pastor. Igual tem pastor que diz assim, eu sou pastor, não preciso ouvir palavra de ninguém. Precisa. Da mesma forma que eu ministro, preciso ministrar, eu preciso ser ministrado. Quando eu tenho algum pregando, olha, nunca você vai ver o pastor Rogério não prestando atenção. Os irmãos que pregam aqui, o pastor Marcos prega, a pastora Maria Olinda prega, a irmã Sueli e o irmão Licínio já pregaram aqui. Nunca alguém olhou ali e eu não estava ali na frente, prestando atenção e me alimentando, olha, e pegando aquela palavra para o meu coração. Duvido se alguém já viu. O pastor está ali e tal. Aí. Nem os irmãos, nem qualquer pessoa que vem ministrar aqui, quando está pregando, eu disse, Senhor, olha, vem falar no meu coração, eu preciso dessa palavra, eu preciso desse alimento. O alimento vem e me fortalece, meu irmão. Não importa quem estiver pregando, quem estiver no altar pregando, o importante é a palavra que eu sei que não vem do pregador, vem de Deus. Pastor Marcos está pregando? Meu irmão, a palavra é de Deus. Pastora Maria Olinda está pregando? A palavra vem de Deus. Só quem prega sabe. Até a pastora Maria Helena também está ali. Né, pastora Maria Helena? Quando nós trazemos uma pregação, a palavra vem de quem? Vem de Deus. Né, diaconisa Eleni? Quando nós pregamos, a palavra vem de quem? Vem de Deus. Nós somos apenas um instrumento, meu irmão. E então nós somos regados através da palavra de Deus. E quando nós regamos, nós crescemos. Quando nós somos regados, nós crescemos. Nós nos fortalecemos no Senhor. Eu fico vendo, foi anteontem, não ontem. Tem umas flores aqui, né? Você olha assim, flores bonitas ali, né? Palmeira, tudo bonitinho. Aí, delas, se não for regada, às vezes eu rego um dia sim, um dia não. Ontem choveu a beça. Eu disse assim, tá tudo forte, né? Hoje quando eu cheguei aqui, estava o sol, olhei para elas, tudo fraquinho. Eu disse, gente, vou ter que regar. Ontem o próprio Senhor regou elas lá com chuva, mas vou ter que regar ela hoje de novo. Porque se eu não ficar tomando cuidado e regando, o que vai acontecer com elas? Elas vão morrer, elas vão ficar fracas. A mesma coisa, quando trazemos a palavra, você está sendo regado pelo Senhor. Outra coisa, foi construído naquela vinha, uma torre. Para que servia a torre? A torre era feita para vigiar. Da torre, o dono da vinha ficava vigiando. Salmo 34:15 diz, os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, porque o Senhor fica atento, Ele cuida de nós, meu irmão. Olha só, os olhos do Senhor estão sobre o justo. Meu irmão, o Senhor, quando fala dos olhos do Senhor, está falando do cuidado de Deus. Nós somos cuidados pelo Senhor. Eu sempre cito um exemplo aqui. Todo mundo, quem não tem filho pequeno, já teve filho pequeno aqui, ou sobrinho, e você quando leva para passear no parque, você fica de quê? Butuca ligada, butuca, o pessoal fala, olho ligado. Enquanto está debaixo dos seus olhos, está seguro. Mas se você está ali com seu filho, de repente, quando você olha, cadê ele? Sabe por que você fica desesperado? Porque no momento que ele saiu debaixo dos seus olhos, você diz, ele não está seguro. Não é verdade, meu irmão? Enquanto você está observando seu filho, seu sobrinho, seu neto, você fala assim, está seguro aqui, eu estou de olho nele. Pode deixar que eu estou de olho nele. Mas se você se distrair e ele sair do seu olhar, vai falar assim, meu Deus, cadê meu sobrinho, cadê meu filho, cadê meu neto? Ele não está seguro. A mesma coisa. Enquanto nós estivermos debaixo dos olhos do Senhor, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de mim e Deus está cuidando de você. E eu fico vendo uma certa vez, eu estava numa piscina. Estava uma piscina com muita gente. E de repente, o que acontece? Havia os pais de uma criança que estava totalmente distraída. Uma criança devia ter 2 ou 3 anos, eu não sei, era bem pequenininha. A criança chegou e pulou, não sei se pulou ou se caiu, dentro da piscina. Na mesma hora eu vi. Eu vi, fui lá, mergulhei e peguei aquela criança.
E os pais totalmente desatentos. E ninguém viu, se eu não visse, ninguém tinha visto. Pegar a criança, aí eu entreguei para os pais pegam aquela criança de 2 e 3 anos, se eu não sei que tinha, e falam assim, que coisa feia! Vocês não sabem que não pode pular dentro da piscina? Amor, eu posso fazer um xixi no cachorro. A criança que era para chegar ali, vocês que têm que cuidar de mim. Por isso, meu irmão, nós devemos estar sempre no Senhor. Enquanto nós estivermos no Senhor, os olhos do Senhor estão nos cuidando de nós. Sempre digo assim, sabe por que hoje estamos todos aqui? Por causa do cuidado de Deus. Outra coisa, nós já estamos quase concluindo aqui, daqui a pouquinho vem um final. Também construiu um lagar. Para que serve o lagar? É amassada a uva para extrair o suco. Para extrair, eu sempre digo, o suco da uva é o melhor, não é? Da uva. Eu amo suco de uva, eu gosto de uva, mas o melhor é o suco, não é a casca. E eu quero te falar uma coisa, Deus sempre busca extrair o melhor de nós, Deus sempre tenta achar o melhor de nós. Eu sempre digo assim, quando você, meu irmão, o irmão te entristecer, o irmão falar alguma coisa que te entristeceu, procure extrair o melhor daquela pessoa. Olha, a pessoa falou isso que me entristeceu. Mas a pessoa também tem qualidade, a pessoa começa a procurar. Esse dia até foi a pastora, a missionária Flávia, ela falou uma coisa para mim, mas isso me tocou. Ela chegou assim e falou assim, pastor, a gente estava conversando sobre uma pessoa, ela falou assim, você é a única pessoa que eu conheço que já falou bem dessa pessoa. Mas é porque essa pessoa não tem defeito? Não. Só que eu procuro na pessoa, procurei ver na pessoa a qualidade da pessoa. Então, meu irmão, procure nas pessoas, ao invés de focar, porque é assim que Deus faz, se Ele foca só, eu sou mais defeito do que qualidade. Se Deus foca principalmente nos meus defeitos, sabe o que vai acontecer? Eu estou perdido. Mas Deus, Ele olha para mim e diz assim, tem algo de bom no Rogério. Deus olha para você e fala, tem algo de bom em você. Então é misericórdia isso. Quando Deus olha para nós e vê, embora as pessoas possam não enxergar nada de bom. As pessoas podem olhar para o Rogério e dizer assim, eu não vejo nada de bom no Rogério. Mas Deus consegue encontrar alguma coisinha e dizer, tem algo de bom no Rogério. Tem algo de bom em cada um de nós. É isso que Deus, é o olhar de amor de Deus. Que Ele olha, Ele vê o que ninguém vê. E vamos parar, meu irmão. Estamos entrando no ano novo. Vamos parar de focar nos defeitos. Vamos focar nas qualidades das pessoas. Por isso que Deus colocou esse nome na nossa igreja, Ministério Ágape, o amor de Deus. O amor de Deus, ele não foca nos defeitos, ele foca nas qualidades. Ele foca naquilo que muitas vezes parece ser o menor na pessoa. Mas depois de tudo isso, agora eu estou concluindo. Depois de todo esse cuidado com a vinha, o Senhor diz, que mais eu podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? O Senhor está falando, o que mais Deus poderia fazer por nós que Ele não tenha feito? E Ele continuando diz, porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas azedas. Por isso que o tema da palavra hoje é o que Deus espera de nós. Aqui o Senhor, Ele não está falando com um povo que não era povo de Deus, era povo de Deus, tá? Deus estava falando com o seu povo. Então ali era o salvo, povo de Deus, povo salvo, nós somos povo de Deus. E o Senhor chega, muitas vezes, Ele chega para mim e fala, Rogério, eu esperava que você desse uvas boas. Você deu uvas azedas. Essa palavra não é para vocês, é para nós. Essa palavra é minha.
o que Deus esperava de mim, talvez esse ano, algumas coisas eu devo ter pisado na bola. Alguma coisa que Deus de repente esperava de mim desse ano, de repente eu não fiz o que Deus esperava de mim. Mas o que eu quero para ano que vem é que eu sei que eu não vou cumprir todas as expectativas de Deus, mas eu vou tentar ser melhor do que esse ano para Deus. Eu vou tentar, quando nós falamos nisso, o que o Senhor espera de nós em 2023? Mais compromisso. Mais compromisso. Aí você fala, pastor, mas eu disse, eu quero ter mais compromisso com Deus ainda ano que vem, meu irmão. E às vezes nós não percebemos o que, às vezes você fala assim, mas eu tenho compromisso com Deus. Mas eu sempre digo que o nosso compromisso com Deus tem que ser maior do que o nosso compromisso com as outras coisas. Nós não faltamos trabalho, faltamos? Não. Sabe por que nós não faltamos trabalho? Porque nós dizemos, eu tenho um compromisso com o meu trabalho. Eu não posso faltar meu trabalho. É verdade, meu irmão. Aqui, quem é funcionário aqui, você tem compromisso com o seu trabalho, você tem compromisso ali, ó, eu tenho que chegar no horário tal, eu tenho que ir todo dia do meu trabalho, eu tenho tudo, e muitas vezes com o Senhor. Não é pelo pastor, não. E não, eu não estou julgando a resposta de pessoas, mas muitas vezes eu chego, irmão, eu senti sua falta ontem. Ah, pastor, ontem eu não estava. Alguns são bem sinceros, falam, ontem eu não estava com vontade de ir na igreja, não, pastor. Ah, pastor, eu estava cansado. Mas chega para o seu patrão e fala assim, ó, o seu patrão chega lá, aí Fernando, né, seu funcionário chega lá e você fala, por que você não veio ontem? Ah, Fernando, eu estava cansado. Ah, estava? Ah, pastor, está aqui para exortar? Não, meu irmão, estou aqui para despertar nós. Despertar as nossas vidas. Vamos começar um ano que vem e dizer assim, eu vou ter muito mais compromisso com Deus do que eu tive esse ano. Eu vou amar mais a Deus do que eu amei esse ano. Olha, ano que vem, esse ano, eu vou falar mais para as pessoas do amor de Deus do que eu falei esse ano. Se eu chegar aqui, irmão, dê uma nota para a sua vida diante de Deus esse ano. Meu irmão, se eu der uma nota para a minha vida, eu não vou dar mais que 5, não vou. E vale 10 ou mais, não vou dar mais que 5, porque eu posso ser muito melhor para Deus ano que vem. Eu posso oferecer muito mais, porque Deus merece. Ontem eu estava vendo um filme não, era um documentário. Pessoal lá, aí eu estava vendo aquele pessoal lá como que chama? Do islamismo, tá? E você via, quando aquela pessoa é entrevistada, você olha assim, poxa, aquela pessoa, ela põe uma bomba no corpo para matar um monte de gente. Aí quando eu via a entrevista, né, o Cabrini estava entrevistando lá o líder dele, ele falou assim, olha, eu amo muito a minha família, eu estou com saudade dos meus filhos, há muito tempo que eu não vejo, mas eu amo muito mais o meu Deus. Deus que não existe. E as pessoas estão dispostas a morrerem por um Deus que não existe. E nós, pelo Deus vivo e maravilhoso, muitas vezes, fazer de qualquer maneira, meu irmão. E as pessoas dizem assim, não é que a gente tenha prazer de matar, não. Mas nós matamos por Alá. É Alá, eu acho. Eles pegam uma bomba, eles põem no corpo, achando que estão agradando a Deus dele, meu irmão. Quantos cristãos fariam isso? Vamos ficar de pé nesse momento. Vou fazer uma oração, depois já vou chamar até os obreiros aqui, vamos estar aqui, nós estarmos, depois dessa oração, nós estarmos participando da mesa do Senhor. Todos os diáconos, pode chegar aqui na frente. E você que está aí, até os irmãos que estão aqui, pode botar a mão no coração. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de mim? Quando eu vi aquele homem diante lá,